Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e hoje estou aqui para fazer a resenha de um livro maravilhoso de um dos meus autores favoritos. Esse livro foi enviado pela TAG Experiências Literárias no mês de julho de 2020 e eu, inclusive, tinha parado um tempo de assinar a TAG. Quando eu soube que o livro seria do Murakami, eu imediatamente voltei a assinar e não me arrependi nem um pouco. Gente, o livro que eu estou falando é Sul da Fronteira, Oeste do Sol. É uma edição magnífica, gente, ilustrada. É um dos livros mais bonitos que eu já vi publicados pela TAG, tá? Olha que eu tenho vários livros de outros autores. As ilustrações, elas vão, como eu vou dizer, moldando a história, sabe? Vão nos fazendo imaginar, porque o Murakami, ele é perito em nos fazer imaginar o que verá depois, o que vai acontecer, e nos fazer pensar acerca da história, tá? Eu já tinha esse livro em inglês, tá? Há algum tempo, porque eu fiquei sabendo da história e eu não aguentei, eu tive que comprar, e não tinha em português, eu comprei em inglês. Eu cheguei a ler uma parte, mas acabei parando. A tradução do inglês é feita pelo Philip Gabriel, inclusive no final do livro há um pós-fácil da tradutora que traduziu aqui para nós para o português, é a Rita Call, não sei se a pronúncia está correta, e ela cita esse tradutor do livro para o inglês, tá? Então eu recomendo muitíssimo que vocês leiam esse livro. Aguardem aí que eu já vou fazer a resenha. Gente do céu, eu não paro mais de falar, né? Quase que eu já falo tudo antes, porque eu tô tão empolgada, tão empolgada. Bom, gente, a história é um livro curto, mas os livros do Murakami são livros, não são para você devorar. Esse livro você devora, porque você quer saber o que vai acontecer logo. Mas são livros para você ir lendo devagar e pensando, e voltando, e riscando todo o livro, e marcando todo o livro, como eu faço, tá? É a história de um rapaz chamado Hajime, e praticamente é a história da vida dele, tá? Como se fosse um romance de formação. E tudo que ele vai passando, desde da pré-adolescência até a idade de 37 anos, que é o que a gente fica sabendo, ou seja, ainda ele tem muita coisa pela frente, né? Claro. Então, ele começa contando de quando ele morava numa cidade e ele tinha, eu acho que era em Tóquio que ele morava, e ele tinha uma vizinha, a menina que morava na casa vizinha era filha única como ele, os dois eram filhos únicos, e era muito incomum naquela época que só houvesse uma criança em cada casa. E eu me identifiquei bastante com a história porque eu também sou filha única. E os filhos únicos são tidos como crianças mimadas, ciumentas e tal. E eu, particularmente, todo mundo que me conhece sabe que eu nunca fui assim. Mas eu sempre fui aquela criança, eu gostava de brincar sozinha. Tive amigos, claro que tive, ainda tenho. Mas eu gostava de ficar sozinha, eu gostava de ler muito, de ouvir música como eles, sabe? Então eu me identifiquei bastante com a história. E é claro, eles foram crescendo e quando eles estavam mais ou menos com a idade de 12 anos, eles começaram a perceber que eles estavam meio que se apaixonando um pelo outro, né? Eles se gostavam muito, mas claro, eram duas crianças, ainda não compreendiam muito bem essa coisa entre homem e mulher, claro, né? E aí, o menino acaba tendo que se mudar. Ele se muda, ele vai estudar num outro colégio e meio que perde o contato com a Shimamoto. Ele chama ela de Shimamoto, ele não dá o primeiro nome dela.
E ele, depois que ele se muda, ele ainda entra em contato com ela uma ou duas vezes. Pessoal, não era o tempo de hoje. Hoje não se perde mais o contato com ninguém. Hoje você tem o celular, você tem a internet, não é verdade? Naquele tempo não. Se passa assim pelos anos 50, 60, mais ou menos, pelo que eu entendi da época. Então, era tudo muito difícil, né? Existia telefone, mas era muito caro. Eu sei porque eu vivi os anos 60, 50 não, mas eu vivi os anos 60, a minha infância, os anos 70, a minha adolescência. Então, a gente usava muito o telefone fixo, mas assim, era caro. Então, os pais da gente controlavam, era uma coisa bem diferente do que é hoje, vocês não podem imaginar. Quer dizer, alguns podem, né? Mas enfim, e aí vai se desenrolando a vida dele. Ele vai fazer faculdade em Tóquio e perde totalmente o contato com a Shimamoto. Aí ele arruma uma namorada, a Izumi, e ele acaba gostando dessa menina e tal, mas assim, já naquela época já ele tinha 16, 17 anos, ele já começa a pensar na parte sexual, e essa menina era uma menina muito pura, ela não queria ter um relacionamento, sabe? Naquela época não era muito comum que as pessoas se relacionassem assim, sem um compromisso, sem um casamento, não é? E aquilo deixava ele, né, lógico, menino, tava querendo ter as experiências dele, ele acaba magoando a Izumi. Eu não vou contar a história toda, que eu quero que vocês leiam. Magoando porque ele acaba traindo a namorada, né? Enfim. Aí passa um tempo, eles terminam, ele acaba indo morar, eu acho que é aí que ele vai para Tóquio, ele vai fazer faculdade. Desculpa, gente. Desculpe. E aí ele acaba encontrando, ele continua sendo um pouco solitário, tal. Ele era aquele cara paradão, né? Ele vai trabalhar numa editora e ele fala: ai meu Deus, será que eu vou fazer isso o resto da vida? Eu não queria fazer isso o resto da vida. Eu tinha tantos planos, tantos sonhos. Então, isso tudo vai mexendo com a gente, porque você vai vendo o amadurecimento que todos nós passamos, entende? Todos nós passamos por isso. A preocupação com o futuro e com o que você quer ser, aqueles sonhos, aqueles planos que a gente faz quando a gente é jovem e a gente começa a ver que não vai se realizando, ou até que vai, né? Depende da vida de cada um. Enfim, ele acaba conhecendo aquela que seria a futura esposa dele, a Yukiko, acho que é esse o nome dela. Os nomes são todos japoneses, né, naturalmente. Enfim, aí ele acaba casando com essa moça e eles são felizes. Começam a viver aquela vidinha pacata de casal, né? Tem 2 filhas, leva a filha para a escola, aquela coisa toda. E ele vai trabalhar. Não, aí o sogro tinha dinheiro, mas ele não, ele quis se desenvolver sozinho, ele não quis ir trabalhar na empresa do sogro. E o que ele faz? Ele coloca um bar de jazz, porque ele sempre gostou muito de música. Um bar só não, ele coloca 2. E aquilo faz eles prosperarem. Enfim, eles tinham uma vida muito boa, muito perfeita, mas ele se sentia vazio. E você vê os pensamentos dele, ele sentia que faltava alguma coisa na vida dele. O que eu achei interessante na história é que faz a gente refletir, sabe? Quem é muito jovem talvez não pense nisso, mas quem já tem uma certa idade, como eu, faz a gente refletir. Será que eu fiz tudo certo na vida? Será que eu realizei os meus sonhos? Ou será que eu me tornei mais um número, sabe? Mais uma pessoa que faz tudo como a sociedade quer, como tem que ser, entre aspas, né? Então faz a gente refletir. Eu achei muito bacana. Outro detalhe que tem nesse livro, ele fala por metáforas. Então tem uns detalhes aqui que faz... Gente, eu achei tudo tão bonito. Quer ver? Peraí. Olha, por exemplo aqui. Olhei para fora, mas não dava para ver nada.
Somente se espalhavam lá fora o espaço e o tempo sem nome que conectam a noite e a alvorada. Pense nisso. O espaço e o tempo sem nome que conectam a noite e a alvorada. Justamente aquele horário parece que fora do tempo, sabe? Quando está começando a amanhecer, você está sonolento, e se você olhar pela janela, ficar vendo os matizes do azul do céu ou o colorido do sol nascendo. Eu, pelo menos, amo essas coisas, gente, amo. Olha, tem várias passagens interessantes, quer ver? Eu não contei um detalhe, vou contar rapidamente, que com o passar dos anos ele reencontra o primeiro amor, o grande amor da vida dele, a Shimamoto. E ele fica tão empolgado, só que ao mesmo tempo ele se sente, ele sente que ele não pode se envolver, porque ele ama a esposa, ele tem uma família, sabe? Então ele fica num dilema muito grande, ele sofre muito com isso. E ele vai relatando pra gente, sabe, os detalhes. Olha, maravilhoso. Quer ver? Olha, esse parágrafo aqui, veja se vocês entendem. Para provar que certo acontecimento é real, precisamos nos basear em alguma realidade. Nossas memórias e sensações são incertas e parciais demais. Em muitos casos, é impossível distinguir se um fato que acreditamos perceber é mesmo um fato ou apenas algo que nós percebemos como fato. Então, para fixar uma realidade como tal, precisamos de mais uma realidade adjacente, a partir da qual podemos relativizá-la. Porém, essa realidade adjacente também demanda alguma base para se confirmar como realidade. Ou seja, a outra realidade adjacente, que prova que a anterior é real. Essa cadeia se estende a perder de vista em nossa mente. E não seria exagero dizer que, em certo sentido, é justamente essa continuidade, a manutenção dessa cadeia, que forma a existência de cada um de nós. Eu achei isso de uma profundidade, de uma perfeição acerca do que é a vida. Parem para pensar, sabe? Pensem nisso. Não leiam o livro correndo. Saiba ler e ler nas entrelinhas. Esse é um conselho que eu dou não só nos livros do Murakami, nos livros da Virginia Woolf, nos livros da Clarice Lispector e de tantos outros, tá? A gente aprende muito, gente. Principalmente a pensar, tá? Bom, eu não vou contar tudo. Eu sei que vocês gostariam que eu contasse tudo, mas é um livro magnífico, magnífico. Eu gostei muito. Não se tornou o meu favorito do Murakami, porque todo mundo que me acompanha sabe que Kafka Beiramar é o meu favorito, tá? Vai ser difícil desbancar. Eu ainda não li todos do Murakami. Mas esse aqui é lindo demais. Ele não tem realismo mágico, ou ele tem, não é bem um realismo mágico, ele tem uma parte que faz você pensar, será que isso é real ou não, tá? Mas não é realismo mágico. Então, para aqueles que não gostam de realismo mágico, leiam esse livro do Haruki Murakami, que vocês vão ver um lado dele, um lado romântico, sabe? Que eu não esperava, sinceramente eu não esperava por isso. Amei, tá bom? E é isso. Nota 5 com louvor, que é o máximo que a gente dá, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha, tá? Quem gostou, não esqueça de colocar o positivo aqui, comentar, compartilhar com seus amigos. Aí, detalhe, eu tô pondo agora nos vídeos um link aqui embaixo da Amazon, que leva vocês direto para a loja de livros, se vocês quiserem adquirir algum livro, tá? E assim vocês usam esse link e ajudam o canal. Não pensem que tem acréscimo nenhum, não, o valor é o mesmo. Apenas eu vou ser ajudada a comprar mais e mais livros, tá bom? E mostrar aqui para vocês. Um beijo a todos, obrigada, tchau!